O XML é uma linguagem designada para descrever e estruturar dados. Para isso, ela utiliza etiquetas de um modo semelhante ao HTML. Só que elas não são pré-definidas, ou seja, o XML permite que você crie as suas próprias etiquetas, como neste exemplo. Para testar os exemplos desse curso, você irá utilizar basicamente o editor PXZ e o navegador Internet Explorer. Veja na revista como instalar esses dois aplicativos. Para criar um novo documento com o PXZ, clique no menu File, depois New. A seguir, alterne para a aba Source View. O programa já abre com a estrutura básica de um arquivo XML. Existem diversas funções no PXZ para trabalhar com arquivos XML. Durante o decorrer das aulas, você irá aprender a trabalhar com algumas delas. As regras de sintaxe do XML são bastante simples. Elas também são fáceis de aprender e de utilizar. Por causa disso, a criação de programas que podem ler e manipular XML também não é complicada. Veja o exemplo de documento XML. A primeira linha do documento, a declaração XML, define a versão do XML e o tipo de codificação de caracteres que será usado no documento. A segunda linha descreve o elemento raiz e as três linhas seguintes descrevem elementos relacionados à raiz, aos quais se pode referir como elementos filhos. A última linha define o fim do elemento raiz. Para a criação desse documento, foram seguidas determinadas regras que valem para qualquer documento XML. No HTML, algumas tags não precisam de fechamento. Já no XML, o uso de tags de fechamento é obrigatório. Caso contrário, o código fica mal formado e o documento não é considerado válido. Você deve ter notado que a declaração XML não possui uma tag de fechamento. Isso é perfeitamente válido, já que ela não faz parte do documento em si e nem é um elemento. Quando você cria um par de etiquetas, deve usar a mesma formatação de maiúsculas e minúsculas, tanto na tag de abertura como na tag de fechamento. Isso é muito importante, pois, de modo diferente ao que acontece no HTML, o XML diferencia a caixa dos caracteres. Assim, a formatação a seguir está incorreta. A maneira correta seria colocar este M em minúsculo. Se você trocar a ordem de abertura e fechamento de tags no XML, o documento não será válido. Por isso, elementos que podem ser escritos desta maneira no HTML devem estar obrigatoriamente escritos num documento XML desta maneira. Todo documento XML deve conter um par de tags para a definição do elemento raiz, sendo que todos os outros elementos devem estar dentro desse. Todos os elementos podem ter subelementos, mas sem que a ordem de abertura e fechamento seja trocada em momento nenhum. Veja este exemplo. Assim como no HTML, os elementos XML podem ter atributos em pares de chaves e valores. Mas no XML, porém, esses atributos devem sempre estar entre aspas, que podem ser simples ou duplas.
Se o texto do atributo contém aspas simples, ele deve estar entre duplas e vice-versa, como nos exemplos a seguir. Ao contrário do que acontece no HTML, no XML todos os espaços e quebra de linhas são mantidos. Assim, a formatação original do texto não se perde, sendo passada normalmente para o aplicativo que estiver lendo o conteúdo do documento XML. Fala grande. Os elementos XML são extensíveis. Isso significa que eles podem ser modificados para carregarem mais informações. Observe este exemplo. Imagine que você precise adicionar mais uma informação ao elemento lembrete. Tudo que precisa ser feito é a adição de um novo subelemento dentro dele. Veja. Essa adição não irá fazer com que o aplicativo que lê esse arquivo tenha problemas. Isso porque ele poderá encontrar normalmente os elementos que já utilizava. Os elementos XML utilizam uma estrutura de árvore. Veja esse documento que descreve um livro. Se você for para a aba Tree View do PXZ, vai entender melhor a estrutura de árvore do documento. Um elemento XML é tudo que vai da sua etiqueta de abertura até a etiqueta de fechamento. O elemento pode conter conteúdo simples e também outros elementos, ou pode ser vazio. No exemplo, o elemento livro contém outros elementos. O elemento capítulo tem conteúdo misto, porque contém texto e outros elementos. Parágrafo tem o conteúdo simples, porque contém apenas texto, e prod tem conteúdo vazio, porque não carrega nenhuma informação. Os elementos XML podem conter atributos que fornecem informações adicionais, de maneiras semelhantes ao HTML. Os atributos devem guardar informações que não fazem parte dos dados, como neste exemplo. Os valores dos atributos devem sempre estar entre aspas, que podem ser simples ou duplas. O sexo de uma pessoa, por exemplo, pode ser escrito desta maneira, ou através de aspas simples. Um documento XML bem formado é um documento que está em conformidade com as regras de sintaxe que foram descritas nos capítulos anteriores. Você pode usar o comando wellFormat no menu Tools do PXZ para verificar se a formatação do seu documento está correta. O resultado aparece na base da janela do programa. Um documento XML válido é um documento que está em conformidade com um DTD. O DTD é um conjunto de regras que o documento XML deve seguir. Para relacionar um DTD a um documento, use uma declaração doctype, como neste exemplo. Se você usar o comando validate do menu Tools do PXZ, será mostrado um aviso dizendo que o documento é válido.
A especificação de XML da W3C dita que um programa não deve continuar a processar um documento XML se encontrar um erro de validação. A razão é que softwares que lidam com a linguagem devem ser fáceis de escrever e, para isso, todos os documentos XML devem ser compatíveis. Existem diversos aplicativos que têm suporte a XML. Entre eles estão o Netscape e o Internet Explorer. O Internet Explorer oferece um suporte mais completo para XML, permitindo a visualização dos documentos, transformação com o XSL e armazenamento de dados em Data Islands. Você pode ver como um documento XML irá aparecer no Internet Explorer usando a aba IE View do PXE. Nos próximos capítulos, você irá aprender mais sobre a integração entre o XML e o Internet Explorer. Quando você abre um arquivo XML no IE, o navegador irá mostrar o documento com coloração de sintaxe e elementos em uma estrutura de árvore. Você pode clicar nos sinais de mais ou de menos para abrir ou fechar os nós. Quando você abre um documento XML inválido no Internet Explorer, ele irá acusar um erro em mostrar qual é a linha em que ele ocorre. Veja. Existem alguns métodos para criar formatações para a exibição de arquivos XML no navegador. É possível, por exemplo, aplicar estilos CSS ao documento. Veja esse exemplo de catálogos de CDs em XML. Se você relacionar esse documento a um CSS que formata a exibição de cada um dos elementos, o layout pode ficar mais claro e adequado à exibição. Veja este exemplo. Veja o resultado. Existe uma maneira mais sofisticada de formatar um documento XML para exibição no navegador. O XSL é uma linguagem de estilos desenvolvida especificamente para o XML. Veja como fica o exemplo formatando com o XSL. O arquivo formato.xsl está na aba Exemplos do CD-ROM. Você pode abri-lo para entender melhor como funciona a formatação via XSL. O Internet Explorer 5 ou superior possui um recurso chamado Data Island, que permite a inclusão de XML diretamente dentro de um documento HTML. Para isso, use a tag XML como neste exemplo. Um arquivo XML separado também pode ser incluído no documento desta maneira.
O XML nas datas Island pode ser ligado a tabelas HTML através de seu ID. Para isso, basta especificar a identificação das datas Island do atributo DataSource da tabela. Veja, para recuperar o valor dos campos, use a tag span. Indique no atributo DataField o nome do nó, em que estão as informações que você precisa. O XML Parser é usado pelos programas para ler, atualizar, criar e manipular documentos XML. O XML Parser da Microsoft é incluído em seu computador quando você instala o Internet Explorer 5 ou superior em sua máquina. Depois da instalação, o XML Parser fica disponível para seus scripts, tanto em documentos HTML como no ASP. Veja, por exemplo, como usar o JavaScript para ler e interpretar um arquivo XML e escrever o seu conteúdo no documento HTML. Você pode abrir o arquivo xmlparser.htm que está na aba Exemplos do CD-ROM para analisar e entender melhor esse código. Como os nomes dos elementos no XML não são fixos, é bem provável que dois documentos usem os mesmos nomes para descrever dois tipos diferentes de elementos. Veja um exemplo de como pode ocorrer esse problema. A palavra table pode significar tanto tabela como mesa. Esse XML carrega informação sobre uma tabela. Já este outro contém informações sobre uma mesa, usando também a palavra table. Se esses dois documentos XML forem colocados juntos, irá haver um conflito entre os elementos table, que têm nomes iguais, mas possuem conteúdos diferentes. Esse problema pode ser resolvido através do uso de um prefixo. Para diferenciar o outro elemento, use um prefixo diferente. Agora, o conflito entre os nomes já não existe mais, porque os dois documentos usam nomes diferentes para os seus elementos table. Usando os prefixos, foram criados dois diferentes tipos de elementos. No XML, um namespace é uma coleção de nomes, identificados por uma referência única, que são usados para definir tipos de elementos e nomes de atributos. O uso de namespace previne que documentos diferentes tenham elementos com nomes conflitantes. Assim, pode-se atribuir um prefixo a um namespace. O endereço da internet, onde fica a definição de um namespace, é chamado Uniform Resource Identifier, ou URL. Quando um programa lê um documento XML, todo o texto é interpretado pelo parser.
Existem alguns caracteres, porém, que precisam ser substituídos por códigos especiais para que não ocorra nenhum erro. O código a seguir, por exemplo, não é válido. Para evitar esse problema, basta substituir o sinal de maior por um código específico. Você deve usar códigos especiais para substituir os caracteres de menor que, maior que, e comercial, apóstrofo, aspas. Consulte a tabela na matéria da revista quando precisar utilizar um código específico. Quando você precisar incluir alguma coisa que não quer que seja interpretada pelo XML parser de um programa, use uma seção cdata, como neste exemplo. Dentro de cada seção cdata de um documento XML, você pode usar qualquer caractere especial, sem a necessidade de fazer nenhuma substituição. Existem alguns tipos de caracteres que não podem ser usados em um documento XML padrão. O XML a seguir, por exemplo, irá gerar um erro. Esse problema pode ser resolvido se você especificar, através do parâmetro encoding, qual o conjunto de caracteres que o documento usa. Para o português, utilize o ISO 88591. Documentos XML podem ser gerados por um servidor sem que ele tenha nenhum controle XML instalado. Isso porque um documento XML não passa de um arquivo texto e pode ser criado por um script PHP ou ASP. Veja neste exemplo como é simples criar um XML através de um script ASP. Note que o Content Type foi definido para texto/XML. Assim, o servidor envia um cabeçalho ao navegador que indica que o documento trata-se de um arquivo XML. Você também pode usar o ASP e o PHP para criar scripts que puxam informações de um banco de dados e a transformam em XML. Você pode criar aplicativos dinâmicos utilizando Data Islands e JavaScript. A seguir, você vai acompanhar um exemplo de criação de um programa como esse. Primeiramente, é preciso criar um arquivo XML com uma Data Island que aponta para um arquivo externo, como um cadastro de CDs. Agora, você deve ligar a Data Island a elementos spam ou div. É preciso indicar o nome da fonte de dados e dos campos que serão utilizados nos atributos Data Source e Data Field. Para completar, você deve criar scripts que movam os registros e botões de navegação. Você pode conferir esse exemplo em funcionamento abrindo o arquivo aplicativo.htm, que está na aba Exemplos do CD. Se você está usando o Internet Explorer 5 ou superior, dados XML podem ser requisitados de um servidor através do JavaScript. Veja neste exemplo. O objeto HTTP request pode ser utilizado para recuperar um arquivo XML de um servidor tanto com JavaScript como com VBScript. O Internet Explorer permite a criação de arquivos XML especiais que definem comportamentos dos elementos de um documento HTML. Esse arquivo XML é relacionado ao HTML através de um seletor CSS. Um arquivo de comportamento XML
tem uma aparência semelhante a esta. Para aplicar o comportamento a um elemento HTML, relacione-o ao arquivo usando o seletor CSS Behavior. Esse exemplo também está no CD-ROM. Abra o arquivo comportamento.htm e analise o seu código-fonte para ver como ele funciona.